Glórias a Deus, amém? Pessoal, hoje pela manhã, quando eu vim me preparar para poder fazer o culto de hoje, confesso para você que eu vim decidido fazer algo. Eu falei assim: Deus, desde o dia 1º, que foi o primeiro domingo de agosto, eu falei para Deus que no primeiro domingo eu falei que nós faríamos os 4 domingos falando sobre o mesmo assunto, que é a respeito da intimidade com Deus. Mas quando foi hoje, eu cheguei aqui decidido a mudar, decidido a trazer uma outra mensagem, uma outra palavra. E quando eu estava começando a me preparar, veio o Espírito Santo ao meu coração e disse o seguinte, que não foi exatamente isso que ele havia dito, que o mês de agosto seria o mês da intimidade. Então você não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você precisa fazer aquilo que Deus manda. E aí quando Deus me colocou no meu coração, Ele me trouxe mais coisas daquilo que nós já temos aprendido. Então é necessário, se faz necessário, fazer uma recapitulagem rápida daquilo que as pessoas já aprenderam nos últimos 2 domingos. E eu acredito que hoje nós receberemos uma matéria diferente e o Espírito Santo vai edificar a sua vida em nome de Jesus, amém? Como eu havia dito, desde domingo, do dia 1º de agosto, nós começamos falando sobre as ações de uma pessoa, demonstra exatamente o seu nível de intimidade com Deus. Irmão, o que você pode me assegurar que você tem intimidade com Deus? Ah não, pastor, eu tenho intimidade com Deus porque Deus já me curou. Eu tenho intimidade com Deus porque Deus já me libertou. Eu tenho intimidade com Deus porque Deus já fez maravilhas na minha vida. Meu irmão, a Bíblia fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é porque ocorreu uma cura, não é porque houve uma manifestação de Deus abençoando você em alguma área da sua vida, que isso é prova de que você está em intimidade com Deus. Primeiro porque a Bíblia fala que se não houver de sinais, de maneira nenhuma as pessoas passariam a crer. Intimidade vai muito além de receber algum benefício de Deus. Intimidade com Deus vai muito mais além de você ser beneficiado com uma bênção, com um milagre, com uma vitória ou com uma conquista. Pastor, se vai muito mais além, então me explica o que significa a intimidade. Ter intimidade com alguém é você conhecer essa pessoa mais profundamente, mais detalhadamente. Irmão, nós temos pessoas que falam que conhecem a Deus, mas a verdade é que eles não sabem nem o que Deus quer para a vida deles. Ah, pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Não, eu não sei o que Deus está me preparando lá na frente. Eu não sei o que Deus vai fazer a manobra no meu ministério. Eu não posso dizer para você quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu não posso dizer para você que eu vou para acolá, eu vou para aqui, eu vou para tal lugar. Não tem como. Porque quando o Espírito sopra, o vento sopra, a Bíblia fala que ele nos leva para onde ele quer. Agora, saber o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, isso é de praxe, é notório. É a primeira coisa que a gente aprende quando serve a Deus, irmão. E uma delas, que é gritante, é a santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá quem, pessoal? A Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então não tem como você hoje se apresentar a Deus muitas vezes dessa forma, dizendo: eu não sei o que Deus espera de mim, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus pede para mim. Sabe? Às vezes nós é que somos irredutíveis, nós que somos mais teimosos, nós que somos mais cabeça dura. Deus nos revela a sua vontade, Deus nos revela os seus planos, Deus nos dá a entender exatamente o que Ele espera de nós, mas muitas vezes somos duros na queda, irmão. Sofremos o agravo, pagamos um preço desnecessário e depois nos voltamos para Deus perguntando por que tudo aquilo nos tem sucedido. Intimidade com Deus, irmão, não é só você simplesmente falar que conhece a Deus. Muitos conhecem a Deus pelos sinais. Olha, eu estava passando uma situação difícil e uma pessoa veio para mim e falou assim: posso orar por você? E aí eu disse: ora. Pastor, o senhor não há de acreditar. Aquela pessoa orou por mim, não é que o mal foi embora. Pastor, olha, Deus existe, Deus é forte, Deus é grande. Ou seja, aquela experiência de ser curado, aquela experiência de receber uma bênção, não define se você realmente tem uma intimidade com Deus. Você conhece a Deus pelos milagres que Ele faz, mas na maioria das vezes as pessoas não conhecem a Deus
na sua essência, no que verdadeiramente ele é. Então, ter intimidade com alguém é você conhecer esta pessoa mais profundamente, é passar tempo com ela. Não tem como, irmão, eu me tornar íntimo de quem quer que seja, se eu não passar tempo com ele. Eu tenho aqui o nosso irmão Renan, vamos pegar o exemplo, um dos líderes dos homens que vence. Eu não posso chegar e falar assim, pastor, eu tenho intimidade com o Renan, eu sei tudo que ele gosta, tudo que ele sabe. Não, eu não passo tempo com ele. Agora, se eu chegar para a Maiara e falar, Maiara, eu estou pensando em dar em tal tipo de presente para o seu marido, vou dar essa roupa aqui para ele, o que você acha? Olha, pastor, se o senhor quiser dar, pode até dar, mas vai ser um dinheiro jogado fora. Por quê? Porque pelo que eu conheço o meu esposo, pelo que eu conheço o meu marido, ele não usa. Ele não gosta desse tipo de peça de roupa. Agora, se o senhor pegar tal peça, tal roupa, pastor, aí vai dar até um problema para mim, porque homem tem uma mania de ficar com bate-veste que não é brincadeira. Pega uma roupa e nunca mais tira, eu tenho que até brigar agora. Ou seja, ela que gasta tempo, ela que passa tempo com o marido, sabe exatamente o que ele gosta e o que ele não gosta. Se você tem um filho, ou pode ter até 5, mas você desenvolve uma intimidade com eles, de maneira que você sabe exatamente o gosto de cada um. Meu irmão, olha para o pastor, se você julga ter uma intimidade com Deus, mas não tem uma predisposição para passar tempo com Deus, então você não sabe o que é conhecer a Deus na intimidade. Pessoas que têm dificuldade de passar tempo com Deus, de gastar tempo com Deus, meu irmão, não sabe o que é Deus na intimidade. Eu me lembro uma vez, acredito que foi o T.L. Osborne, quando um dia ele foi orar, ou o Kennedy Hagin, não me recordo, um dos dois, que eles foram orar, e eles já tinham orado ali cerca de 1 hora, e eles já tinham falado tudo o que ele tinha para falar. Quando ele falou tudo o que ele tinha para falar, aí o Espírito Santo veio e falou assim, agora você vai começar a orar. Agora, aí ele pensou, mas depois de 1 hora, Deus, eu já não tenho mais nada para falar, eu não tenho mais nada para dizer, mas é agora que o Espírito Santo ia interceder, até com gemidos inexprimíveis. Você vai falar agora, não o que você está armado a falar, mas aquilo que verdadeiramente você precisa falar. Às vezes nós pincelamos a nossa adoração. Eu falei nos 2 primeiros cultos desse mês, que um pregador falou algo, e eu, na minha opinião, não posso falar de todo mundo, mas na minha opinião eu concordo com ele em partes. Ele disse assim, a hora que nós cristãos, muitas vezes somos mais mentirosos, é na hora que a gente canta. Porque na hora que a gente está cantando, ele pegou até um exemplo de um hino da harpa, que diz assim, eu vou trabalhar para o meu Senhor, eu vou na seara do meu Senhor, eu vou trabalhar na seara do meu Senhor. E como é que eu posso ser verdadeiro com isso, sendo que eu não falo de Jesus nem para o irmão meu que está do meu lado? Às vezes você chega na igreja, o irmão está meio cabisbaixo, sabe, desorientado, aí você fala assim, ô irmão, o que está acontecendo? Não, eu estou revoltado da vida, as coisas estão difíceis para mim, é luta para tudo quanto é lado. E aí a pessoa olha assim e fala assim, a vida é assim, a vida é desse jeito, vira as costas e vai embora. Meu irmão, como é que eu posso dizer que eu tenho intimidade com Deus, se eu não tenho predisposição para passar tempo com Ele? Ter intimidade com Deus denota exatamente isso, passar tempo de qualidade com Deus. No quê? Em oração. Se eu não aprender, irmão, se eu não estiver predisposto a orar como convém para desenvolver uma intimidade com Deus, vai ficar longe disso. Nós fizemos alguns exemplos de homens que tiveram intimidade com Deus. O primeiro nós falamos de Jó, Jó capítulo 42, aonde a Bíblia fala no versículo final, lá, acho que o 5, ele diz assim, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje não, hoje eu te conheço por andar contigo. Outro exemplo foi Abraão. A Bíblia fala que ele foi o único que recebeu o título de amigo de quem? De Deus. Depois nós tivemos o exemplo de Moisés, aonde a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. Irmão, cadê a intimidade da igreja nos últimos dias? Cadê aquele povo que tem fome, que tem sede de se envolver com Deus através da oração? No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, vamos lá, 39, olha na tela, por favor. Diz assim, a primeira evidência, vamos lá, Lucas 22, 39, diz assim, e saindo, foi como o que, pessoal? Costumava
para o monte das... O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras, irmãos? Será que ele foi jogar videogame? O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Orar. E a Bíblia usa o termo, e ele foi como costumava. Irmão, enquanto a oração não virar um hábito na sua vida, eu não posso te assegurar e não posso concordar que você tem intimidade com Deus. Quando você levanta pela manhã bem cedo, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça a fazer no âmbito natural? É fazer o quê? Escovar o dente. Já se tornou um quê? Um hábito. A primeira coisa, tanto que para se tornar hábito, não é fácil não. Pega seus filhos, quando você quer ensiná-los a escovar dente, não é uma luta, não é uma guerra, é uma provação. Alguns têm que ir à base da peia, como diz o ditado. Você vai sim, vai escovar dente, é desse jeito. E algumas mães antigas falam assim, e não deixa eu escovar, porque se eu for escovar, eu arranco tudinho ele. Escova direito esse dente. Ou seja, para tornar-se um hábito, nem sempre é fácil. Mas depois que torna-se um hábito, irmão, ninguém mais tira isso de você. Se você não aprendeu a orar logo pela manhã cedo, conforme diz o salmista Davi, pela manhã tu ouvirás a minha... Tem gente, irmão, que levanta, já sai correndo, já está atrasado, escova o dente, arruma o cabelo, toma banho, vai fazer as suas coisas, o dia se torna um pesadelo, e depois a pessoa fala, meu Deus, o que está acontecendo? Faltou você mostrar a sua intimidade com Deus. Deus, agora eu entro na tua presença, eu apresento o meu dia de trabalho, apresento o meu dia de serviço. Sei que é comum, sei que é natural acontecer, ocorrer contratempos, mas não deixe que esses contratempos tirem a minha paz. Não deixe, Senhor, que esses encalces façam com que eu fique sem paz. Não deixe a ira tomar conta do meu coração. Não deixe a ansiedade vir sobre a minha mente. Deus, me ajuda, abençoa o meu dia. E aí, irmão, ainda que realmente aconteça coisas ruins durante o dia, você supera aquilo com facilidade. Mas quando você não ora, irmão, às vezes até coisa ruim você chama para dentro do seu trabalho, para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento. Jesus, como costumava, ele subia ao Monte das Oliveiras para falar com Deus. Ele havia desenvolvido um hábito, e um hábito tão intenso, que a Bíblia fala que algumas vezes ele passava a noite inteira. Passava a noite inteira orando, a noite inteira. Eu não estou falando para que você faça isso não. Se algum caso na sua vida se faz necessário, por que não pagar o preço? Nós temos o exemplo do próprio Jó. A Bíblia fala que quando os filhos dele se reuniam e faziam festa na casa dos seus irmãos, quando eles terminavam, Jó se levantava de madrugada, subia ao monte e sacrificava ao Senhor, dizendo, Deus, se os meus filhos pecaram em alguma coisa, eu já estou oferecendo ao Senhor o sacrifício pelos pecados dele. Jó não tinha problema, irmão, de passar tempo com Deus através do quê? Da oração. Tem gente que não ora para levantar, tem gente que não ora para dormir, tem gente que não ora para comprar, tem gente que não ora para vender, tem pessoas que não oram para começar, tem pessoas que não oram para terminar nada na vida. Não, pastor, porque eu já coloquei tudo nas mãos de quem? Eu já coloquei tudo nas mãos de quem? Mas se você coloca algo na mão de Deus, não tem outra maneira de você o fazer, se não for através da... Só falar que você colocou na mão de Deus, irmão, não adianta. Não, está na mão de Deus. O que der certo, deu. Se é de Deus, vai prosperar. Se é de Deus, vai acontecer. Se não é, Deus também vai arrancar, Deus vai tirar. Isso, torna a repetir, não é e nunca vai ser colocar nas mãos de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz que todas as nossas necessidades, as nossas precisões, toda a nossa ansiedade, tudo que precisamos, tem que ser conhecidas diante de Deus através da oração e da súplica. A maneira certa de se colocar algo na mão de Deus é através da oração. Se você não criou esse hábito, se você não desenvolveu esse hábito, me desculpe, pode ficar chateado comigo, mas intimidade você não tem. Porque alguém que tem intimidade com Deus, jamais passa um dia sem dobrar os seus joelhos e falar com Deus.
Uma das primeiras e maiores evidências de que uma pessoa tem intimidade com Deus é que ela gasta tempo na oração. Pastor, se essa é a primeira, qual que é então a segunda? A segunda é justamente essa: meditar na palavra de Deus. Há um tempo atrás, chegaram para um pregador, parece um pouco clichê, mas você vai entender, tem sempre alguém que nunca ouviu. Chegou para um pregador e fez uma pergunta: pregador, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Qual dos dois é mais importante? Se eu tiver que optar por um dos dois, se eu tiver que escolher uma dessas duas coisas, qual seria mais importante? Tem gente que faz essas perguntas, faz ou não faz? É igual um dia chegaram para o missionário e fez a ele uma pergunta da seguinte forma: missionário, qual é o ministério mais importante na igreja? Alguém vai falar, claro, o maior e o mais importante do ministério é aquele que o pastor exerce, a pregação. Não, eu acho que não é a pregação não, a pregação é a consequência. Eu acho que o ministério mais importante é o louvor, porque se o louvor começa tudo distorcido, até para receber a boa semente vai ficar difícil. Não, eu acho que não é esse ministério não, eu acho que é o ministério da intercessão. Porque enquanto vai acontecendo um trabalho, tem pessoas que ali estão dobrando os seus joelhos e falando com Deus. Aí o missionário ouviu e falou assim: olha, na minha opinião, o ministério mais importante na igreja é aquele que Deus te deu. Se o seu ministério é a palavra, então ele é o mais importante. Se o seu ministério é o louvor, então ele é o mais. Agora, se o seu ministério é ser o porteiro da igreja, para você aquele é o melhor ministério, você vai ter que fazer da melhor forma. O maior e melhor ministério é aquele que Deus te dá. Não adianta, irmão, eu querer estar aqui olhando, cobiçando, desejando do outro. Deus não vai aprovar isso. Então perguntou para esse pregador: qual que é mais importante, a oração ou a palavra? E aí ele respondeu de uma forma bem simples: chega para um passarinho e pergunta para ele, qual asa é mais importante, a direita ou da esquerda? Qual asa é mais importante, irmão, da direita ou da esquerda? Qual é a asa mais importante, da direita ou da esquerda? As duas. Porque passarinho nenhum consegue voar com uma asa só. Irmão, nenhum cristão consegue desenvolver uma intimidade completa se a sua oração não estiver pautada na palavra de quem? De Deus. Você pode orar, irmão, muitas horas. Você pode orar 1 hora, pode orar 2 horas, pode orar 3 horas, pode orar 4 horas. Mas se você não tem tempo para sentar e ouvir o que Deus tem para falar, você nunca então pode estar de pé e ensinar. Nunca. Olha o que diz o Salmo 1, versículo 1. Preste atenção. Diz assim, ó. Vamos lá? Salmo 1, versículo 1. Diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Agora preste atenção: antes tem o seu prazer, na onde? Antes tem o seu prazer na onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, então quer dizer que eu tenho que me tornar um habitulado? Quer dizer que então eu tenho que ser um fanático, eu tenho que pegar a Bíblia e ler de manhã, de tarde, de noite? Meditar de dia e de noite não significa isso não, irmão. Você pode logo pela manhã, bem cedo, pedir a Deus uma palavra, senta, lê um texto, algo vai mexer com você. Como o missionário sempre diz, alguma coisa vai saltar os teus olhos. Você vai ver aquilo, vai tocar seu coração, vai mexer contigo. Você agarra aquela palavra e você fica com ela o dia inteiro. Isso é você guardar, é você meditar. Eu vou usar um exemplo um pouco inapropriado, mas é a melhor maneira de você entender isso. Você pega a vaca ou o boi. Durante o dia eles fazem o quê? Joga ping-pong, irmão? O que eles fazem? Comem pasta. E durante a noite? Remoe tudo aquilo que ele comeu. Isso é meditar. Você come pela manhã, mas você fica remoendo o dia inteiro.
O diabo traz uma prova, o diabo traz uma tentação, o diabo traz uma luta, e aquilo não tira você da paz. Aquilo não tira você do que você está antenado. Aquilo não faz com que você saia do espírito e passe a andar na onde? Na carne. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu falava para o pessoal de manhã, eu não sei se eu já fiz isso aqui, mas no Alzira Santana eu já fiz bastante. Vamos supor que vem alguém pela primeira vez, e aí eu faço uma pergunta, tipo assim: irmão Valdemir, né? Irmão Valdemir, qual é o doce que o senhor mais gosta? Mas é aquele doce tipo assim, ó. Quando você fala assim, pastor, acabei de almoçar, estou com a barriga cheia. Mas quando eu bati o olho no doce, eu falei, Deus, me perdoa, mas eu vou pecar. Porque eu vou comer, não consigo dizer não para esse doce. Tem algum doce assim que o senhor gosta? Desse tipo ou não? Qualquer doce? Então o senhor é assim fascinado por qualquer doce. Hoje de manhã a irmã falou do pudim. Ela falou assim, pastor, pudim é a minha fraqueza. Eu posso estar com a barriga cheia, pastor, mas se alguém chega e falou, não, ainda tem uma sobremesa. Eu falo, não quero não, mas quando eu ver o pudim, eu quase levo ele inteiro. De tanto que eu gosto do pudim, essa irmã, claro que eu estou enfatizando, conforme ela falou. Aí eu falava para as pessoas que vieram pela primeira vez, que este culto seja como se fosse esse doce. Você comeu? Então volte a comer cada vez mais. Irmão, por que a gente come? Porque a gente tem prazer em fazer aquilo. Por que nós meditamos na palavra de Deus? Porque desenvolvemos um prazer em ouvir a voz de Deus. Aí a hora, irmão, que Deus nos chama para um particular mais sério. No dia 1º de janeiro desse ano, de 2021, nós começamos aqui na igreja o quê? O que nós começamos aqui na igreja? Um plano de leitura anual da Bíblia. Aonde nós iríamos ler, no mínimo, 3 capítulozinhos, irmão, da Bíblia Sagrada. E tem gente aqui que nem sequer começou. Outros até falaram assim, eu vou começar, mas eu não posso fazer esse compromisso, porque eu sei que eu não levo até o fim. Ou quando não, para alguns começaram a se tornar um fardo, começou a se tornar um peso. E aí a pessoa na metade do caminho se perdeu. Tem pessoas que se eu perguntar, fala assim, pastor, eu não sei nem qual foi o último livro, não sei qual foi o último capítulo. Eu não sei. E outros não. Outros ficaram tão fascinados, tão maravilhados, que até hoje, quando eu mando o card, quando eu mando os capítulos, a pessoa logo ela responde, obrigado, pastor. Outro já fala, já li, pastor, já meditei, glória a Deus. Esse dia mesmo, acho que foi ontem, quando eu mandei uma mensagem, a irmã já respondeu. Quando eu mandei aquela mensagem, pedi de oração da minha mãe, que graças a Deus já está bem. Quando eu mandei aquela mensagem, a irmã respondeu, falou assim, pastor, é como está no livro de Isaías 65, e parece que o versículo 25, se eu não me engano. Que Deus, antes que clame, eu já ouvi, e antes que você fale alguma coisa, eu já lhe responderei. Ou seja, a pessoa já estava em conexão. Irmão, tem gente que não tem prazer em pegar a Bíblia para ler. Eu falava para minha esposa esses dias, que antigamente os filmes, eles tinham em média 1 hora de duração, 1h10, 1h15, 1h30. Hoje, a maioria dos filmes não vem menos do que 2 horas. E a gente fica 2 horas assistindo o filme. Mas não ficamos 20 minutos lendo a Bíblia. Não ficamos 10 minutos, ficamos assim, ó, prestamos atenção. A minha esposa, ela brinca comigo, porque às vezes eu consigo ver até as falhas dos vídeos, dos filmes. Claro, tenho que assistir umas 2 vezes mais, né? Mas eu vejo alguma falha que acontece. Ela fala assim, como é que você vê essas coisas, né? A gente fica ali vidrado, e às vezes a pessoa, para ler a Bíblia, ou um capítulo, ela começa assim, vamos lá. Vamos supor aqui, então me levantou o Espírito e me levou para a porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. Ou então pega o celular. Vou ter que começar de novo. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. Alguém gritou, está chamando? Não, onde eu estou? Tem que começar de novo. Então me levou o Espírito e me levou. Vou parar. A pessoa não consegue reter a sua atenção em um capítulo. Que intimidade é essa? Não, pastor, porque eu sou assim mesmo, é? Mas e se o marido resmungar entre os dentes, como é que você consegue ouvir? O que você falou aí?
que você falou? Fala aí, meu bem. Não, falei nada não, deixa para lá. Ah, que é bom mesmo. Como é que você consegue ouvir o que ele fala resmungando entre os dentes? E não consegue reter a sua atenção naquilo que você está fazendo com Deus. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é por causa disso que Deus deu conselhos a Josué. Vamos lá? Josué capítulo 1, em nome de Jesus. Olha o que o Senhor Deus ele diz. Josué capítulo 1, versículo 1 também. Diz assim, ó: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de quem? Servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a quem? Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés dela não te desvies, nem para a direita e nem para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha o conselho do próprio Deus para Josué. A primeira coisa que Deus falou para Josué é o seguinte: Josué, eu não te chamei para fazer o que Moisés fez. Para você ter uma noção, Moisés, meu servo, morreu. Você pode até fazer a mesma coisa, mas em circunstâncias diferentes. Moisés abriu o mar, você não vai ter outro mar vermelho para abrir não. Não, pastor, mas a Bíblia fala que ele, lá no Jordão, não, ali foi um Jordão, não foi um mar vermelho. Irmão, se Deus chamar uma pessoa para fazer o que a outra já está fazendo, é trabalho perdido. Eu falei de manhã, usando um termo mais ou menos assim: toda igreja tem grandes problemas quando há troca de pastores. Quando vai um e vem outro, irmão, é um dilema que se repete constantemente. Não deveria, mas acontece. Aí a pessoa fala assim: não, eu não vou mais lá, porque esse pastor não é igual ao outro. Esse pastor não é do mesmo jeito que o outro. Aí eu penso o seguinte, irmão: se eu tivesse que fazer tudo que o pastor Bruno Macedo estava fazendo aqui, para que trocar? Para que mudar? Trocar 6 por meia dúzia? Deus não vai fazer isso. Com certeza Deus viu em meu ministério algo que Ele queria acrescentar sobre a vida de vocês aqui. Então não queira fazer o que o outro faz, queira fazer aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos para fazer. Moisés, meu servo, morreu. Esquece ele, é para mim. A sua atenção, os teus olhos, os teus ouvidos, a tua consagração, o teu jejum, a tua fidelidade, a sua entrega, é tudo para mim. Esquece Moisés. Olha para mim. Você pode até fazer a mesma coisa, mas vai ser em circunstâncias diferentes. E te dou um conselho: tenha bom ânimo em ter o cuidado de fazer tudo o que está na lei escrito. Não mude. Dela não te desvie nem para a direita, dela não te desvie nem para a esquerda, porque se você meditar, ela vai prosperar o seu caminho, ela vai te conduzir com prudência. Ah, pastor, quando eu vi, eu já fiz besteira. Fez mesmo.
Pastor, mas por que eu faço essas coisas? Porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi exatamente o que o próprio Jesus falou para os fariseus: errais porque vocês não conhecem as Escrituras. O que tem de pessoas, irmãos, que estão sendo levadas e enganadas por espíritos enganadores. Não pode ver um barulhinho aqui, não pode ver um chacoalho ali, não pode ver um suposto brilho lá, e a pessoa sai desesperada correndo atrás desse tipo de coisa. A pessoa não tem predisposição para falar com Deus e Deus falar com ela. Ela não tem predisposição para falar com Deus e esperar Deus falar, mas está correndo atrás de alguém que revela, que faz o futuro, que mostra o que pode acontecer. Ô meu irmão, que evangelho é esse? Que intimidade é essa? É impossível desenvolver uma intimidade com Deus se eu não tiver predisposto primeiro a passar tempo com Deus através do quê? Da oração. E se eu não estiver disposto a sentar e ler para saber o que Deus quer falar comigo. É muito fácil hoje, irmão, viver de mensagem de WhatsApp para lá e para cá. Isso não muda a vida de ninguém, não. É muito fácil você viver de mensagens, sabe, motivacionais. Deixa eu ver o que mandaram para mim. A pessoa só pega e manda para o outro, mas ela mesma às vezes nem lê. Às vezes ela nem leu o que está recebendo, e ela já vai e começa a compartilhar com os outros. Primeiro veja o que Deus falou. Primeiro veja o que está ali. Às vezes tem pessoas, irmão, mandando mensagem até de espiritismo. Uma vez a minha esposa teve que alertar, posso falar? Uma esposa de pastor. Porque quando ela mandou mensagem, ela não percebeu. E aquela mensagem tinha embaixo um demônio. Era o preto velho, não era? Preto velho. E ela falou assim: pastor, irmã, eu já mandei para todo mundo e eu nem percebi isso. Aí às vezes eu me pergunto, será que pelo menos leu? Será que pelo menos viu o conteúdo daquilo? Tem muita gente, irmão, fazendo propaganda, não da luz, mas muitas vezes inconscientemente até das trevas. Até das trevas. Tem gente, irmão, que compartilha mensagem de Chico Xavier. O que tem, pastor? Meu irmão, você procurou saber quem ele é? Você procurou saber? Ah não, pastor, eu achei tão bonita. Então, a palavra de Deus é mais linda ainda. E tem um monte, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Irmão, intimidade com Deus se desenvolve através da oração e da meditação. Se você não está predisposto a fazer essas duas coisas, então desculpa, intimidade você não tem com Deus. Porque para ter intimidade com Deus, precisa-se dessas duas coisas. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.